A paz do Senhor aos irmãos, vamos para mais um comentário da lição bíblica. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E estamos na lição de número 9, e ela está inserida no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que fala justamente dos dons espirituais, unindo a igreja. Como sempre, a lição traz 3 objetivos. O primeiro é compreender a contemporaneidade dos dons espirituais. Ele é contemporâneo, ou seja, ele acompanha o tempo. Entender a tensão entre unidade e diversidade. Diversidade de dons não significa divisão do corpo, divisão da igreja. E o terceiro é incentivar a busca dos dons espirituais para fins proveitosos, para fins comuns. O Espírito Santo, ele distribui os dons sobre os membros do corpo para aquilo que é útil para o corpo e não individualmente para o membro do corpo. O texto áureo diz: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:7. Paulo está orando em favor da igreja de Corinto, que não falte nenhum dom na igreja. A verdade prática diz: Deus continua concedendo dons aos homens, os quais são indispensáveis para a vida da igreja. Deus continua, né? Mas para aquilo que é útil para a igreja, que é útil para Ele, Deus, porque nós somos membros do corpo de Cristo. E a lição ela vem falar justamente desses dons, capítulo 12 de 1 Coríntios. A introdução à lição diz: os 9 dons podem ser agrupados em 3 categorias. Primeira categoria, os dons de revelação, dom de poder e dons de inspiração. Cada uma dessas categorias, por sua vez, inclui 3 dons, né? Então, as categorias são 3 categorias: dons de revelação, dom de poder e dom de inspiração. Os dons de revelação da primeira categoria é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e a palavra do discernimento de espírito. Essa é a primeira categoria. A segunda categoria, o dom de poder, que é 3 dons: fé, cura e operação de maravilhas. E a terceira categoria é o dom de inspiração, né? O dom de inspiração, que é profecia, variedade de línguas e também interpretação de línguas. E esses 9 dons, eles são espirituais. Por quê? Porque tem os outros dons que são ministeriais, que são 5, que são serviço. Ministério significa serviço, e não título, como a igreja, né? A igreja que veio do grego e do romanismo, lá do latim, coloca esses dons ministeriais como título, e não é título, é serviço. Pois bem, o primeiro ponto da lição diz dons de revelação. Esse conjunto de dons, essa primeira categoria de dons, né? É o dom da palavra, da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento. Isso é um dom de revelação.
Esse dom de revelação, ele pode ser dado, a pessoa pode ter esse dom, ou o Senhor pode me revelar algo apenas para mim revelar naquele momento, mas não significa que eu tenho o dom de revelação. E muito menos que aquela revelação eu entenda. E às vezes eu revelo algo para alguém, mas eu mesmo não entendo. O Espírito Santo me revelou para mim revelar para alguém, mas eu mesmo não entendo. E nós vamos ver isso aqui no decorrer da lição. A palavra da sabedoria, porque a um é dada, né, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Nós vimos lá em Isaías capítulo 11, Isaías 11, 2. 11:2, que diz assim: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, né? O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, né? Isso são os 7 Espíritos de Deus. Não que Deus tenha 7 Espíritos, o Espírito é único, o Espírito Santo de Deus, mas aqui são as prerrogativas do Espírito Santo de Deus, que estão diante de Deus, para o Senhor distribuir para aquilo que é útil para Ele, para o seu reino, para a sua obra, para a sua igreja. Então, aqui em Isaías capítulo 11, verso 2, fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Em outro texto, ele vai falar os 7 olhos, né? Então, são os 7 Espíritos, os 7 olhos de Deus. Então, aqui, primeiro subtópico do primeiro ponto fala a palavra de sabedoria, o segundo, palavra de conhecimento, e o terceiro subtópico fala a palavra do discernimento, né? Então, a palavra de sabedoria é a forma sobrenatural de manifestação da sabedoria divina. E a gente pode ver isso na palavra de Deus, através de Salomão, ali em 1 Reis 3,16, né? Aquela situação ali quando ele precisa dar um conselho, ele precisa dar um veredito acerca de 2 mães, né? 1 Reis 3,16. Observamos aqui 1 Reis 3,16. Então chegaram ali ao rei 2 mulheres, né? Uma teve o filho, né, e morreu no parto, e a outra estava no mesmo aposento ali e teve um filho. E aí a mãe da criança que foi bem sucedida estava dormindo, e ela foi lá e colocou o seu bebê morto ao lado da mãe e pegou o outro. E aí levaram à presença de Salomão. E Salomão, como tinha antes pedido sabedoria a Deus para conduzir o povo, para entrar e sair diante do grande povo de Deus, Deus lhe deu sabedoria, né? E nessa sabedoria ele usou logo no seu primeiro ato, ele usou dessa sabedoria divina. E aí fica aquela discussão, e aí ele pede uma espada a um servo, me dá a espada. A gente vai dividir o filho vivo e dar metade para cada uma. A mãe, ela, como sempre, né, a mãe disse: não, eu prefiro perder o meu filho, mas que ele viva. Já a outra, que não tinha nada a ver, nem eu nem ela. Então, nessa situação aí, foi o primeiro ato de sabedoria ali que Salomão usa quando ele pede sabedoria para governar o povo de Deus. O Concílio de Jerusalém, né, em Atos 15. Atos 15 fala do Concílio de Jerusalém. E aqui Atos 15, de 12 a 29. Né? Atos 15, de 12 a 29.
Então toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo Barnabé e a Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios. E aqui é o terceiro concílio da igreja, né? Terceira AGO da igreja, onde eles decidem, né, que estavam os crentes, as pessoas estavam se convertendo e os apóstolos ainda mantendo a carga judaica sobre os gentios que se convertiam ao cristianismo. E assim sempre teve no meio da igreja. No ministério de Jesus, o seu maior embate, seu maior inimigo, né, era o judaísmo, a religião judaica. No nosso tempo na igreja, o maior embate que a gente tem em relação à palavra, através do próprio apóstolo Paulo, é justamente os evangélicos. Porque querem impor uma carga, primeiro, que eles não carregam, segundo, não está na Bíblia. E veio bem a calhar essa carta de Paulo aos Coríntios, justamente para falar da ceia, a última lição que nós tivemos. Em nenhum momento o cristão, o crente batizado nas águas, ele não pode passar da ceia sem ceiar, não tem nenhum respaldo bíblico, mas os evangélicos, eles colocaram uma barreira, né? E eles examinam as pessoas e a pessoa não pode ceiar, mas isso não é bíblico. E assim como muitas outras coisas que são privadas, né, do salvo, do crente, por conta da religiosidade. Pois bem, esse é o terceiro concílio da igreja. O primeiro foi a instituição dos diáconos. Aliás, o primeiro foi a questão da substituição ali para colocar um outro apóstolo no lugar de Judas, que ali foi uma coisa simplesmente da igreja, porque até hoje ninguém viu aquele homem, entrou e saiu, né? E não tem nada, não tem uma história, não tem nada dele. Então ali foi uma coisa da igreja, não foi o Senhor que colocou, né? E o segundo foi a instituição dos diáconos, que também os apóstolos se reuniram e diz: olha, nós não vamos nos envolver na parte da ação social. Nós vamos levantar homens aqui e vamos orar, impor as mãos e orar, e eles vão trabalhar, eles vão cuidar dessa parte da ação social, de distribuir alimento, as cestas básicas. E nós vamos só cuidar da palavra, nós vamos só evangelizar, nós vamos só... Mas eles não fizeram isso. Até porque um dos maiores evangelistas foi um dos diáconos que eles separaram, que é Filipe. Inclusive foi o que o Espírito Santo levou para o deserto para evangelizar o eunuco, que tinha estado na festa de Jerusalém, e os apóstolos, que eram para ficar com a palavra, que era para ficar com a pregação da palavra, não viram esse eunuco. Mas, como a misericórdia de Deus alcança todo aquele, né, que busca, e aí como ele estava buscando, estava lendo as Escrituras, aí o Espírito Santo levanta Filipe, que não era pregador da palavra, não era apóstolo, era apenas segundo a igreja, era diácono para distribuir cestas básicas, e Deus levanta ele para ir ao deserto, e ele vai lá e prega para Filipe, e revela para Filipe o Evangelho de Jesus Cristo. E ele sai salvo e batizado nas águas. Pois bem, aqui o segundo subtópico vai falar sobre a palavra de conhecimento. E há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Essa palavra de conhecimento é que Deus revela, né? Deus revela para Pedro que Ananias tinha feito um acordo com a esposa dele, Safira, acerca de uma oferta, né? E Deus revela para Pedro. Quando Ananias chega para apresentar a oferta, o Espírito Santo já tinha revelado para Pedro uma palavra de sabedoria. E Pedro vai e diz: por que tu deixou Satanás entrar no teu coração? Não é teu
o dinheiro não é teu, os bens não são teus, tu dá o que tu quer, se tu dá tudo, dá metade ou dá um quarto. Né? Ali foi revelado a palavra de conhecimento. E também o exemplo em Atos, né, de Paulo, fala sobre o exemplo de Atos 27, 34. Atos 27, 34, ele vai falar sobre o extenso, né? Portanto, exorto-vos que quer comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Atos 27, 34, 35. E tendo falado isto, tomando o pão, deu graças e deu na presença de todos eles. E partindo, começou a comer. Atos 27, 34. Palavra de sabedoria, né? E prestes a chegar o dia, Paulo pediu a todos para se alimentarem, dizendo: este já é o 14º dia que esperais, continuando em jejum, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde. Então, aqui é uma palavra de sabedoria. E também lá em João, né? Em Jesus, João capítulo 1, verso 48. João 1, 48. Vamos só ver aqui, para concluirmos esse texto do primeiro ponto. João 1, 48. Natanael lhe disse: de onde tu me conheces? Jesus respondeu, dizendo: antes que Filipe te achasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Então aqui são palavras de sabedoria. Aconteceu com o profeta Eliseu, aconteceu com Elias e muitos homens de Deus. Deus deu palavra de sabedoria, de algo, de antemão, né, de conhecimento. E o terceiro subtópico do primeiro ponto fala de discernimento de espírito. Há outros o discernimento de espírito. Na língua grega usa-se o termo diacrisis, que é traduzido como ato ou efeito de julgar, distinguir, ver claramente, verificar de modo sobrenatural. E isso aconteceu, né? Ali quando Paulo chega para evangelizar, em Atos 13, de 8 a 10, uma jovem adivinhadora, né, vem atrás deles e dizendo: esses homens são os homens do Deus Altíssimo e tal. Então ela estava falando a verdade, mas ela não estava falando a verdade para aquilo que a verdade foi estabelecida, né? Para ensinar, para redarguir, a verdade ela é para tudo isso. E Paulo vai e vira para essa jovem e expulsa o espírito imundo que estava sobre ela. Então aquele espírito, aquela sabedoria, ela era uma sabedoria diabólica, que se a gente não estiver ligado à palavra, se a gente não estiver atento, a gente vai ver que essa sabedoria diabólica, ela se parece com a sabedoria divina. Nós tivemos aí há pouco tempo aí a questão daquele João de Deus ali em Abadiana, no Goiás. E tivemos por muito tempo também o Chico Xavier enganando o povo com sabedoria diabólica, né? Se dizendo que era sabedoria divina. E assim são muitos casos, né? Mas nós devemos, aqui em 1 João capítulo 4, verso de 1 a 3, vai dizer que nós temos que, a primeira prova que nós devemos que provar se o Espírito é de Deus ou não, é justamente se ele crê que Jesus veio em carne, que Deus mandou seu Filho em carne
e matou o seu filho e o ressuscitou no terceiro dia. Se esse espírito, essa pessoa que está com esse espírito, ela não confessa isso, então esse espírito não é de Deus, do qual ela está revelando, muito embora ela esteja revelando uma verdade, né? Porque a palavra de Deus diz que a mentira, o diabo é o pai da mentira, mas isso não significa que o diabo não fale a verdade, ele fala. Só que quando ele fala a verdade, ele fala para confundir, ele fala para gerar dúvida. Ali quando ele vai tentar Jesus no deserto, ele usa a palavra, ele usa as escrituras, e é verdade o que ele estava usando. Jesus não desmentiu ele em nenhum ali das situações que esteve ali diante de Satanás. Jesus disse, tu está mentindo. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse também, está escrito também, né? Então não é, e a gente tem que ter muito cuidado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas cuidado, quem é que está trazendo essa verdade? Se ele usa essa verdade, se ele vive essa verdade, se ele conhece essa verdade. O segundo ponto fala sobre os dons de poder. A fé. E outro, pelo mesmo Espírito, a fé. O dom da fé é diferente da fé salvífica, que está lá em Romanos capítulo 10, verso 17, está em Efésios 2:8, né? Romanos 10, 9, 8, Romanos 8 ali, fala da fé, se tu crê, né? Então, o Romanos 10, 17, ele vai dizer, assim então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus, não é? Essa é a fé salvífica, que está aqui também em Romanos 10, 8. Mas o que é que diz as Escrituras, né? O que diz a palavra? Está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esta é a fé salvífica, né? Mas aí nós temos uma fé, aqui o dom da fé, nós temos uma fé compartilhada, né? E nós temos uma fé individual, e aqui a fé como dom é uma capacitação do Espírito Santo para a realização de proezas, né? E feitos sobrenaturais em nome do Senhor. Esta fé é manifestada através de uma ação sobrenatural, impulsionada pelo Espírito Santo. De maneira simples, podemos definir este dom como capacidade outorgada pelo Espírito Santo. O exemplo de fé nas Escrituras, Gênesis 22, 5, os heróis da fé, Hebreus 11, né? Paulo, mordido por uma serpente na ilha de Malta, né? Ali é fé. A fé salvífica você vem através, pela palavra, né? O crer vem pelo ouvir. E o ouvir vem por onde? Pela palavra. Então, o crer vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. O segundo subtópico do segundo ponto fala dons de cura, ou dons de curar. A outro pelo mesmo Espírito, o Espírito é o mesmo. Os dons de curar são recursos utilizados por Deus para a realização de curas. Observe que está no plural, porque são vários tipos de forma de curar. O Senhor curou tocando, o Senhor curou sendo tocado, o Senhor curou usando
lodo, de saliva com areia. O Senhor curou de longe, o Senhor curou de perto, o Senhor curou. Então, são várias formas do Senhor curar. E essa cura, ela é independentemente da fé do doente. Aí onde entra a fé compartilhada. Porque quando a gente vê aquele exemplo ali, aquela situação daquele homem que foi introduzido pelo telhado por quatro amigos, a gente não vê explícito ali a fé do doente. A gente vê ali um embate muito grande para tirarem eles do foco, e eles não desistiram. E colocaram e desteiaram a casa e desceram o doente até Jesus naquele leito. Ali foi a fé dos amigos. Assim também como a filha de Jairo. Jairo, quando sai com a fé de que Jesus o curaria, sua filha, ela estava doente. Mas quando ele encontra Jesus, ela já estava morta. E muitas das pessoas, os seus conhecidos, chegaram e disseram: olha, tu veio em busca da cura da tua filha, por mais que Jesus pudesse curar, mas agora não importuna mais o mestre, porque ela já está morta. Ao que Jesus, percebendo isso, diz: não temas, creia somente. E ele creu. Ali foi a fé dele que trouxe a filha de volta. Então é a fé compartilhada. A gente pode orar uns pelos outros, que a palavra nos incentiva, a gente pode interceder, né? Porque tem momentos que a fé ela oscila muito, tem momentos que a gente está lá com a fé bem lá embaixo, né? E a gente precisa das orações dos irmãos. O terceiro subtópico fala sobre a operação de milagres. A operação de milagres, a outra pelo mesmo Espírito, a operação de milagres. E aqui milagres é maravilhas, a operação de milagres ou maravilhas. E essa situação ela está registrada aqui, por exemplo, Paulo em Éfeso. As roupas de Paulo, a sombra de Pedro, né? Nós temos também no Antigo Testamento, quando no túmulo de Eliseu, quando um homem foi sepultado no túmulo de Eliseu, quando o colocaram, ele chegou lá no fundo do túmulo, ele ressuscitou, né? Então, isso são dons de maravilhas, né? Aquela pessoa da mão ressequida que Jesus curou, pessoas que não caminhavam, pessoas que eram aquele homem que estava no alpendre lá do tanque de Betesda, e aí Jesus cura ele ali, é de maravilha, né? Cego de nascença, ou cego que seja, isso são dons de maravilhas. Em 1 Coríntios 14, 22, nós estamos em 1 Coríntios 12, mas observamos aqui em 1 Coríntios 14, 22, portanto, aqui fala sobre o terceiro subtópico, que fala sobre línguas, né? Operação de milagres. O exemplo de Pedro, Paulo, na ilha de Malta. Aí nós vamos para o terceiro tópico, que fala sobre dons de inspiração. Fala sobre profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. O termo significa falar em nome de alguém. O dom de profecia capacita o homem para falar em nome de Deus. É uma ação do Espírito Santo, transmitida sempre racionalmente. No Antigo Testamento, nós tínhamos o ministério profético. No ministério profético, o profeta
falava em nome do Senhor, quando o Senhor mandava ele falar, lhe dava uma palavra, né, uma profecia, e ele ia e entregava. Mas como ele tinha um ministério profético, ele tinha sido levantado por Deus como profeta, ele era procurado, ele era buscado pelo povo através de uma palavra. E muitas dessas vezes que ele dava essa palavra, não era Deus que falava diretamente com ele, como acontecia várias vezes. Por exemplo, o profeta Elias, quando ele diz, segundo a minha palavra não vai chover, ali não foi Deus que falou assim, ele teria que dizer assim, diz o Senhor, ele não falou isso. Quando o profeta não traz de imediato, assim diz o Senhor, isso é ele que está falando. Mas como Deus o levantou como profeta, Deus assina embaixo, Deus concorda, Deus autoriza. Assim também aconteceu com Eliseu, quando ele é acolhido pela sunamita, e aí ele vê o cuidado que aquela família tem com ele, aquela mulher, o marido dela, e aí ele pergunta para o seu servo, né, para Geazi, e diz, de que a gente pode ser benevolente com essa mulher, que ela sempre nos acolhe, né, e nos faz tanto bem, como é que nós podemos, assim, de certa forma, ser generoso com ela, né? Aí Geazi disse, ela não tem filho. Aí o profeta Eliseu chama ela e diz, olha, daqui a esse mesmo tempo, daqui a um ano, tu vai abraçar um filho. E ela até falou isso, olha, não brinque com a tua serva não está te pedindo nada. O que eu estou fazendo para ti é generosidade do meu coração. Eu e meu marido temos o prazer de fazer, de investir no reino de Deus, de ajudar na obra do Senhor. E nós fazemos isso sem desprendimento, nós fazemos isso voluntariamente. E aí não brinca com a tua serva não está te pedindo nada. Mas ele disse, foi ele que disse. Ali não foi dizer assim diz o Senhor. Então o dom de profecia no Antigo Testamento era o ministério profético. Hoje são dons. Você pode profetizar hoje e nunca mais profetizar. Você pode profetizar, né? Deus te dá uma palavra e tu diz, e tu pode, é tu que está dizendo e Deus confirma, ou tu pode dizer que é o Senhor que tá dizendo, né? Continua da mesma forma, mas agora não é mais ministério profético. E nesse primeiro ponto aqui, a multiplicidade dos dons espirituais visa capacitar os membros a atuarem unidos no corpo de Cristo. A linha de raciocínio flui com naturalidade ao longo dessa sessão, semelhante ao corpo físico, criado por Deus como muitos membros. Todos são diferentes e exercem funções diferentes ou diversas. Assim, ainda assim, dependem uns dos outros, né? A unidade e diversidade, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, o corpo de Cristo somos nós, como igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Membros, nos ajuntamos uns aos outros. E quem é que traz esse membro para o corpo de Cristo? É o Deus. Lá em Atos capítulo 2, verso 47, diz, e o Senhor acrescentava todos os dias à igreja aqueles que haviam de ser salvos. E qual é o problema? O problema é que nós, como membro do corpo de Cristo, nós recebemos esse outro membro, às vezes, como um corpo estranho. Ele chega no corpo de Cristo como membros, junto de nós, e não encontra espaço, não é acolhido, não é recebido. Muitas das vezes é recebido como um corpo estranho, até que ele vai sendo expelido pelo corpo.
Assim como o nosso corpo físico, ele tem as defesas naturais, né? Quando você consome um produto, quando você come alguma coisa e aquilo não faz bem, o intestino, o corpo vai expelir através do vômito, vai expelir através de uma diarreia, ele vai procurar se livrar daquilo, né? Mas o que acontece no corpo de Cristo é que muitos membros que o Senhor trouxe, porque não é a igreja que traz, não é nós que trazemos como membro, apesar de o Senhor ter nos levantado para pregar o Evangelho, ide a todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, mas quem traz é Deus, e entrega para Jesus. O próprio Jesus vai dizer, ninguém vai vir a mim se o Pai não trouxer. Então é o Pai que traz. Já foi escolhido. Aquele membro que o Senhor está trazendo, o Senhor já o conheceu, já o predestinou, já o glorificou. Isso tudo no passado, na eternidade. Mas esse membro, quando ele chega e junta conosco, que somos os membros do corpo de Cristo, muitas das vezes nós recebemos como um corpo estranho, e até que ele vai sendo expelido por nós, sendo o corpo de Cristo. Uma outra coisa também é que o corpo de Cristo não pode ter mácula, não pode ter mancha, porque ele, como cordeiro que foi oferecido a Deus, né, o próprio Deus proveu para si um cordeiro imaculado. Esse corpo desse cordeiro não pode ter mancha, não pode ter, não pode faltar nenhum membro. Como pode o corpo do Cordeiro, o corpo de Cristo que está agora diante do Pai, pode ser decepado algum membro, pode perder um membro? Analise isso no tocante à salvação, porque o corpo de Cristo, ele é perfeito, ele não pode ter mancha, ele não pode ter mácula, é um cordeiro sem defeito. E foi Deus que o preparou assim, não foi alguém que apresentou, Deus para si, né? Ali quando foi tipificado por Abraão, né? Ele responde para Isaac, meu filho, Deus para si proverá um cordeiro. Então foi o próprio Deus que proveu um cordeiro. E o corpo desse cordeiro não tem mancha, não tem defeito. Então, aquele membro que o próprio Pai traz, e enxerta e coloca no corpo do cordeiro, aquele membro, o Senhor já o conheceu, já aprovou. A salvação não é até que tu pratique o próximo pecado, não. O Senhor já o conheceu, já tudo no passado, lá em Romanos capítulo 8, 29 e 30. E aí ele entrega para o filho, o próprio filho diz, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E ele vai e diz, e todo aquele que o Pai traz a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora, porque vai ficar o corpo, vai ficar mutilado. E o corpo de Cristo que está diante de Deus, e nós estamos em Cristo diante de Deus, nós já estamos na presença de Deus em Cristo. O corpo dele não pode ser mutilado, não pode faltar nenhum membro. Mas aqui embaixo a igreja fica qualificando esses membros. E o apóstolo Paulo vai estar tratando aqui no capítulo 12 e depois no capítulo 13 e 14 acerca do corpo. Nós precisamos um dos outros, não tem nenhum membro, por mais desonroso que possa parecer, não é que seja, é que nós achamos que seja desonroso. Ele diz que esses são realmente os que mais realmente ajuda. E eles não ficam nem aparente. Não é os que ficam em púlpito, não é os que ficam ali na frente, não é o que tem o nome em evidência, não. Muitas das vezes é aquele que nem aparece. É o que Paulo está dizendo. Então nós, como membro do corpo de Cristo, nós somos úteis, o Senhor não precisa, mas conta conosco. E todos aqueles que o Senhor Deus entrega para Cristo, e Cristo recebe, nós devemos receber no corpo. Ele deve achar lugar, ele deve ser acolhido. É aí onde entra o tripé da igreja.
E o tripé da igreja é justamente isso. Nós temos que ter esse entendimento de que o tripé da igreja, primeiro é a recepção, nós temos que recebê-los, nós temos que ser receptivos. Depois nós temos que acolher, né? Para as pessoas se sentir acolhidas e depois se sentir parte. A pessoa chega na igreja, ela é recebida, e depois ela é acolhida, e depois ela se sente parte, eu faço parte do corpo. É isso que deve acontecer. Mas nós vemos, nos últimos tempos, nós vemos um êxodo muito grande das denominações, né? As igrejas, pouco se vê pessoas se convertendo, a gente vê mais pessoas mudando, migrando do ministério A para o B, do B para o C, do C para o D, e chega e não é recebido e não encontra lugar, e fica essa confusão. Enquanto isso, o inimigo das nossas almas está aplaudindo porque nós estamos batendo cabeça entre nós mesmos. Quem você está evangelizando? De janeiro para cá, você já evangelizou, ganhou alguém, você está discipulando? Faça-se essa pergunta para que nós possamos ser produtivos no reino de Deus, para que a gente possa realmente chegar e dar frutos, né? Nós somos uma terra boa, a semente é boa, que é a palavra, mas na parábola da semeadura, mesmo nessa terra boa, que foi o Senhor que nos chamou, que nos escolheu, e nós não somos bons, não é de nós mesmos, é porque Ele nos escolheu. Então Ele diz, essa terra é boa, foi Ele que disse. Mas mesmo nessa terra boa, tem uns que produzem 30 por 1, 60 por 1 e outros 100 por 1. Se a semente é boa, se a terra é boa, o que é? Se levantar para fazer. Não reclamar do clima, não reclamar da distância, não reclamar da finança, mas fazer aquilo que está à mão, tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Está em Eclesiastes. Por isso, façamos o reino de Deus. E o reino de Deus é aqui na terra. Jesus não nos ensinou a clamar e a orar, pedindo para Deus nos levar para lá. Ele diz e pede ao Pai para que o reino dele venha para cá. Que seja feito aqui embaixo na terra da mesma forma que é feito lá no céu. E o reino de Deus está acontecendo, porque nós somos súditos desse reino, nós somos filhos de Deus. Só não estamos reinando com Cristo, mas já fazemos parte desse reino, porque nós abandonamos o mundo. Nós fazemos a vontade do nosso rei, que é Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.